glória, em o nome de Jesus. Coloca sua mão no coração. É momento de você agora preparar o coração para receber a boa palavra, a palavra que vai produzir muito mais na tua vida, que vai mudar a tua história, que vai abençoar a cada dia. E eu creio, Deus, na bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Querido Deus e poderosíssimo Pai, é na tua graça e no teu poder que estamos juntos aqui nesta noite, Pai, em Santa Isabel, para trazer o milagre, para trazer, meu Deus, o impossível, para que a glória do Senhor venha se manifestar na vida dessas mulheres, na vida desses homens, na vida, meu Deus, desses casais, da família. Jesus, vem com teus milagres. Hoje é o dia do milagre dessa mulher, hoje é o dia do milagre desse homem, hoje é o dia que você vai dar uma guinada na sua vida, hoje é o dia que Deus vai virar teu cativeiro, hoje é o dia que Deus vai mudar a tua história, hoje é o dia que Deus vai te abençoar, hoje é o dia que Deus vai levar você à ascensão. Deus vai levar você à ascensão, Deus vai levar você às alturas. O Senhor é o teu pastor e nada pode te faltar, em nome de Jesus de Nazaré. Ou Deus é com a gente, ou Deus não é, e eu tenho certeza que Ele é, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: eu nasci. Diga mais forte. Diga: eu nasci para vencer. Diga: eu nasci para brilhar. Diga: eu nasci para ser um campeão. Diga: Deus é comigo. Diga: eu creio. Diga: glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus bem forte, em nome de Jesus de Nazaré. Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo certo? Amém. Tudo certo? Amém. Interage com o pastor, tá? Que aí fica legal o culto. Amém, igreja? Amém. Sou pastor lá em Mogi das Cruzes, em Brás Cubas. Fui convidado pelo pastor Souza. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Erramos o caminho um pouquinho, porque GPS ruim, ensinou o caminho errado, e aí chegamos um pouquinho tarde, mas estamos aqui e Deus colocou nas minhas mãos a bênção dele para entregar a vocês. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Uma palavra muito abençoada, uma palavra poderosa. O nosso tempo é curto, então meu testemunho, se eu vou usar só 5 minutinhos aqui para contar meu testemunho. Mas quem já viu meu testemunho no Show da Fé? Quem assistiu no Café dos Vencedores com o pastor Jair? Quem viu na revista Show da Fé? Saiu tudo, saiu meu testemunho na revista Show da Fé, no jornal Show da Fé, no Café dos Vencedores, no Show da Fé passou meu testemunho, e na novela da vida real de 30 minutos. E agora eu estou escrevendo meu testemunho, e eu creio que daqui um tempo já vai estar em nossas mãos aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja está esperando eu escrever o testemunho em nome de Jesus. Mas antes de eu já entrar na mensagem, eu queria que vocês aplaudissem esse Deus bem forte. Isso. Eu gosto desse Deus. Mais forte, Deus. Mais forte. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Solta nós. Na igreja de Santa Isabel, Pá. Quando eu cheguei aqui, mais forte. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor. Quando eu cheguei aqui, na igreja da graça, na igreja da graça ele passeava. Quando eu cheguei aqui, um lindo coral de anjos aqui chegou, vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui,
Solta a voz, quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ele não mandou, ele mesmo veio. Ele é a luz, é claro, Jesus está igual. Ele não mandou, ele mesmo veio. Ele é a luz, é claro, Jesus está em nós. Aplauda esse Deus bem forte, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória. Amém, igreja? Vocês sentaram bem assim, vocês não ficaram aqui na frente, vocês sabiam que o pastor é feio, né? O pastor é muito feio, vou sentar lá mais para trás. Foi isso? Pode sentar. Fique à vontade. Eu vou resumir o testemunho. Vai ser bem rápido, breve. Não quero ir para cá. O principal não é o meu testemunho. O principal é a palavra de Deus. Amém, igreja? Tudo passa. Só não passa o quê? A palavra de Deus. A pessoa quer comprar um celular moderno. Depois que ela compra, ela vê que aquilo passa. Ela quer comprar a televisão de última geração. Ela compra, mas depois ela vê que aquilo passa. Ela quer comprar um carro zero. Consegue comprar. Depois ela vê que aquilo tudo passa. Ela quer casar. Depois que casa, ela vê que aquela coisa passa. Tudo passa. Só não passa o que? A palavra de Deus não passa. Testemunho do pastor Wagner também passa. Tudo passa. Só não passa a palavra de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. O ser humano é assim, sempre quer, mas depois ele vê que o vazio continua. Mas quando vem a palavra preenche e faz você caminhar vitorioso sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Eu ia pregar uma outra mensagem, mas está queimando essa palavra aqui no meu coração e eu vou pregar ela. Abra aí. Tem que colocar um negocinho aqui, né, pastor Souza? Para não voar as folhas, né? Ah, tá. Testemunho eu vou resumir, senão não vai dar não. É Provérbios 24, tá? Pode tirar o terno aqui, pastor Souza? Lá em Mogi tem o homem placa. Aí eu lá falo que lá em Brás Cubas eu sou o homem bambu. Quem já viu o homem placa lá em Mogi? Homem que anda com a roupa evangelizando a cidade lá. E lá em Brás Cubas sou eu que evangelizo lá, que prega na feira, sai gritando o nome de Jesus lá e abençoando o povo. Amém. Presta atenção que eu vou contar. Fica ligado agora. Esse momento é especial. Isso aqui não é palestra. Palestra você vai, depois você se esvazia de novo, porque aquilo ali é motivacional. Aquilo ali é um cara que não é evangélico e ele é positivo. Isso é uma palestra que as pessoas veem presa. Ele não passa a palavra de Deus, ele passa a verdade. Alguns procuram usar a Bíblia, mas funciona com quem come a verdadeira Páscoa, que é o corpo e o sangue de Cristo. Amém, igreja? Amém. Meu testemunho é o seguinte: eu fui preso injustamente por causa do meu pai. Meu pai ficou desempregado e por causa do desemprego a gente morava num lugar que era, a linguagem assim, mais do mundão, era um lugar barra pesada. Tinha muita droga, muita morte, amanhecia pessoas mortas direto lá. E aí meu pai era metalúrgico, estava quase se aposentando, mas por causa da pinga, foi mandado embora, que brigou lá, discutiu com o gerente, ficou desempregado. Aí ofereceram para ele essa vida de traficante. Ele tinha pegado um dinheiro da empresa e investiu em drogas.
E aí começou a vender droga, tudo, e minha mãe sempre brigando, discutindo, falando que a gente ia embora, mas ele falava que nunca queria depender de filho nenhum, que só iria largar aquela vida quando arrumasse um emprego onde para ele ganhar o quê? Muito mais. Não queria nem ganhar o que ganhava, porque ele tinha arrumado outros empregos para ganhar menos ou igual. Ele não queria, ele queria ganhar mais. E aí não conseguiu, e aí ele acabou entrando na vida do tráfico. Um dia, estou resumindo aqui, né? Um dia a polícia invade a minha casa. Eu já era professor de matemática, eu estava fazendo faculdade em Brás Cubas, estava no último ano da faculdade, então eu dava aula de manhã e estudava à noite. Um dia a polícia entra dentro de casa, pega eu no portão, os meus irmãos ali na sala e o meu pai no quarto. E lá no quarto com o meu pai eles acharam drogas, lá no quarto. E aí eles pediram, não estou dizendo que todo policial é corrupto, mas existem muitos corruptos, existe. Inclusive esses que entraram na minha casa nesse dia. Eles pediram isso há 10 anos atrás, não é recente não, isso já faz aproximadamente 10 ou 11 anos atrás. Eles pediram 100 mil reais. 100 mil reais para soltar eu, os meus irmãos e o meu pai. Meu pai falou, de maneira nenhuma, onde eu vou arrumar 100 mil reais? Ah, você não é traficante? Você não vende droga? Então você tem dinheiro. Não tem, isso é muito dinheiro. Então arruma pelo menos 50 mil para liberar somente os seus filhos. Ele falou, vou fazer umas ligações para ver se arruma. O policial olhou para a cara dele e falou assim, eu quero 50 mil agora, você não vai ligar para ninguém. Se você não tiver os 50 mil, nós vamos levar todo mundo preso. Aí meu pai abaixou a cabeça e falou, então você vai ter que levar todo mundo, porque eu não tenho esse dinheiro. E aí? Agora não que eu sou cristão, sou de Deus, mas antes de eu me converter, esse estava marcado como o pior dia da minha vida. Quando eu saí da minha casa, saiu toda a família algemada, meu pai na frente, eu, um irmão meu, tenho mais 3 irmãos que também foi preso nesse dia, foi um algemado no outro, na rua, e a rua estava lotada de gente, e os meus alunos da escola vendo o professor dele sendo preso. Esse dia ficou como o pior dia da minha vida. Inocente, trabalhador, eu levantava 6 da manhã, 7 da manhã, já estava na escola dando aula, saía de lá 5 da tarde, 5 e meia, saía correndo, ia para a faculdade, chegava meia-noite, 1 hora em casa, que eu morava em Itaquá e a faculdade era em Mogi. Minha vida correria total. De repente eu me vi dentro da cadeia por causa da burrice do meu pai, de ter se envolvido com drogas. E aí fomos presos. Chegando lá na prisão, eles forçaram nós a assinar o BO, porque senão nós íamos apanhar bastante, e eles batem mesmo, dão um choque, mete o couro, então a gente acabamos assinando, e aí de lá nos mandou para a prisão, e a gente, aquele pensamento na nossa cabeça, nós não vamos ficar presos, não devemos nada, vamos sair a qualquer momento e tal, e não era, o tempo foi passando, eu já estava 9 meses, não tinha ido nenhuma audiência ainda, estava preso 9 meses já, não tinha ido nenhuma audiência, 10 meses não tinha ido nenhuma audiência, aí com 11 meses fomos na primeira audiência, e o advogado orientou o meu pai a confessar porque ele era o culpado, e eu e meus irmãos negamos. Não sei se talvez os irmãos não saibam, dentro da cadeia é assim, se você, por exemplo, quem era o culpado? Meu pai. Então meu pai tinha que assumir. Os filhos não podiam entregar o pai, porque se eu entregasse meu pai, na linguagem do mundo é como se eu fosse um cagueta, ou então um X9, eu já não poderia nem voltar para a cadeia mais. Quem tinha que assumir era ele. Se ele não assumisse, nós não poderíamos denunciar o próprio pai. Era ele que tinha que assumir. E aí o advogado disse assim, você assume, seus filhos negam, porque eles não têm nada a ver, você é o culpado, e aí eles são liberados e você cumpre a sua pena, que você é o traficante. Aí meu pai falou, tudo bem. Quando chegou no dia do julgamento, meu pai inverteu tudo. Ele falou, vocês vão negar e eu também. Não, pai, mas o advogado não falou isso. Filho, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês vão negar e eu também. E aí, o que a juíza entendeu? Que todo mundo o quê? Mentiu. O que ela fez? Condenou todos. 6 anos de cadeia.
3 anos por quadrilha e 3 anos por tráfico. E aí o oficial de justiça veio trazer a notícia, a má notícia, né, a condenação, e perguntou se nós queríamos apelar. E eu disse que sim, que queria apelar. Eu estou resumindo que eu pensei no suicídio muitas vezes, vivi em depressão, sempre na esperança de voltar e tudo, chorei muito. Só não chorava quando minha mãe ia visitar, para ela também não sofrer mais do que já estava sofrendo. Fora, a gente apanhamos muitas vezes, e né, pensa que é tapinha, é murro de homem grande, homem forte. Eu estou resumindo. Eu não gosto de falar muito, que às vezes tem irmã que tem filho preso, mas é lugar onde o filho chora e a mãe não vê. É humilhação. Quando a pessoa vai visitar, ela já viu a humilhação que é. E aí, eu tinha feito um voto com Deus, que se Deus me tirasse de lá, eu ia servir Ele. Só que o que eu pedi para Deus não aconteceu, aconteceu ao contrário. Ao invés de eu sair, eu fui condenado ainda o dobro do que eu estava imaginando. Se eu fosse condenado, eu fui condenado o dobro. Aí lá tinha um pastor, que ele tinha se desviado, mas lá dentro se reconciliou com Deus e estava pregando lá dentro. Eu disse assim: pastor, sai para o sol à tarde que eu preciso falar com o senhor. Mas eu estava bem nervoso, bem irado. Aí ele saiu à tarde, eu falei assim: eu falei algo com Deus e Deus não teve capacidade de cumprir. Então eu não sou obrigado também a cumprir o meu voto que eu fiz com Deus. E aí o pastor olhou para mim e falou assim: o que você pediu para Deus? Eu falei que se Deus me tirasse desse inferno, eu iria servir Ele lá fora. E Deus não teve capacidade de me tirar, muito pelo contrário, veio a condenação. Então se Deus não cumpriu o que eu pedi para Ele, eu também não tenho que cumprir o que eu prometi. Aí o pastor olhou para mim assim e falou assim: não, você está certo, se não aconteceu o que você pediu, você não precisa cumprir nada. E aí eu falei: tá bom, pastor, só isso, não precisa falar mais nada não, era só isso que eu queria perguntar para o senhor. Na hora que eu virei as costas assim, saí andando, aí ele falou assim: Wagner. Aí eu virei para ele, ele falou assim, apontou o dedo para mim assim, falou assim: você já é de Jesus. Eu fiz assim, e saí. Irmão, não deu um mês depois que o pastor falou isso para mim, que eu estava revoltado até com Deus. Irmão, nunca fumei, nunca bebi cachaça, não andava em balada, madrugada, fazia mal para ninguém, estava dentro da cadeia. Eu olhava e via aquele monte de bandido que matava tudo e saía. Eu preso, continuando preso. Diante de Deus, irmão, hoje eu tenho outra visão, é lógico, mas para mim, Deus não existia não. Eu estava revoltado com Deus. Não fumava, não usava droga, não vendia droga, trabalhador, acordava cedo, dormia tarde, e fui parar atrás das grades. Eu e os meus irmãos. E um foi para a FEBEM porque era de menor. E esse sofreu mais e menos, assim, porque lá ele passou por rebeliões na FEBEM. Nós não passamos por nenhuma rebeliões. Só que ele saiu antes de nós. Ele ficou 9 meses, nós ficamos 2 anos e 4 meses. E aí quando o pastor falou isso daí, ele falou assim: você já é de Jesus. Quando deu mais ou menos um mês, eu pedi para minha mãe trazer um rádio. Ela trouxe o rádio e eu disse assim: obrigado, mãe. Agradeci minha mãe, que ela se esforçou, porque não tinha dinheiro, tinha que pedir ajuda para os outros. Ela conseguiu trazer o rádio. E aí eu ouvi o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, e na época estava o pastor Glauber Morari. Eram os 3 que estavam na sede na época. Hoje o Glauber não está mais, está nos Estados Unidos. E aí eles faziam culto, como continuam fazendo o culto do domingo, de sábado, de sexta, é ao vivo, e de domingo é o dia inteiro, um culto atrás do outro, tudo ao vivo. E eu ouvindo ali. Teve um momento que o missionário falou assim: quem quer aceitar Jesus agora? Hoje em dia ele está fazendo menos isso, mas ele fazia mais antes. Quem quer aceitar Jesus agora, coloca a mão no rádio. Aí eu estava sentado com a Bíblia no colo, tudo assim. Aí eu coloquei a mão no rádio. O missionário falou: ora comigo agora. Aí eu fui orando com ele. Aí, meu irmão, aquela paz invadiu meu coração. O que era tristeza virou alegria. Aquele ódio sumiu da minha alma.
aquela raiva desapareceu. Mesmo eu preso, parecia que eu não estava preso, que eu peguei aquele versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí a minha vida, a partir daquele dia que eu aceitei Jesus ali como missionário, já assisti ele pela TV, a partir daquele dia que eu aceitei Jesus como missionário R.R. Soares ali pelo rádio, a minha vida foi transformada por completo, tanto que hoje já vai fazer 10 anos que eu apregou o Evangelho de Cristo. Amém? Brás Cubas é a minha 4ª igreja já, e por onde eu passei, Deus tem triplicado, quadruplicado as igrejas, em nome de Jesus. E ganhei toda a minha família para Jesus. Meu pai faleceu na prisão, nós saímos com 2 anos e 4 meses, com 1 ano e meio ele ficou doente e morreu. Olha que coisa, você vê, por causa do meu pai fomos presos, ele faleceu, e os filhos continuaram presos. Resumindo, nós apelamos, é um recurso que o preso tem, nós apelamos a pena, e fomos condenados quando nós estávamos lá com 1 ano e 4 meses veio o resultado. E o resultado foi, porque era para a gente ficar preso 6 anos. Por que eu saí com 2 anos e 4 meses? Porque os desembargadores de São Paulo reavaliaram o processo e foi provada a nossa inocência, minha e dos meus irmãos. Mas eu sei por que tudo deu certo depois. Primeiro porque eu já estava com Deus, já tinha me convertido, já estava pregando a palavra dentro da cadeia e expulsando demônios. E lá os demônios não é os demônios igual da igreja não, lá é os piores demônios que existem. Um lugar, como se fosse um terreiro de macumba, é cheio de espírita lá e de macumbeiro dentro da cadeia. Eles amarram coisas no braço, tudo. É contregum que fala, que eles amarram no braço lá, que é para proteger, porque o lugar é muito pesado. E aí veio o resultado, foi provada a nossa inocência, não devemos nada à justiça, muito pelo contrário, é o Estado que está nos devendo agora, porque nós perdemos 2 anos e 4 meses da nossa vida. O meu pai continuou sendo o único condenado, mas ele já estava morto, e eu e meus irmãos foi provada a inocência, não temos, na nossa antecedentes criminais, não tem nada, estamos livres, e saí de lá, glorificando a Deus, porque, igual eu falei, não fumava, não bebia, não traficava, não fazia aparentemente assim, nada, não era santo também não, porque às vezes a pessoa diz que não faz nada disso, mas se ela morrer sem Jesus, ela vai para o inferno. Mas eu também não era santo, mas essas coisas eu não fazia. Por exemplo, polícia não tinha por que me prender, eu não fazia nada disso, entendeu? Mas se eu tivesse morrido antes, eu também tinha provado a segunda morte, que é o inferno. Então eu saí de lá com Jesus, e eu peguei aquele versículo também, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo ali cooperou, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Aquilo ali cooperou para que eu tivesse um encontro verdadeiro e real com Deus. 10 anos que eu estou com Jesus, nunca desviei, e cada dia eu estou mais forte. Amém? Se alguém perguntar se queria ter passado por isso, nem pergunta isso. Lógico que não. Quando chega o frio, quando está calor, ainda tomar banho gelado dá para relevar, né? Agora você imagina no frio, você tomar aqueles banhos gelados, parece que está caindo pedra de gelo nas suas costas. Lá é só banho gelado, comida estragada. A gente era obrigado a fazer jejum forçado, porque o PCC falava, vai ter rebelião. E quando vai ter rebelião na cadeia, eles proíbem você de pegar alimento. Então você tem que ficar 1, 2, 3 dias sem comer nada. É tipo, é que a cadeia está para virar, ter rebelião. Mas, glória a Deus por isso. Deus tem me exaltado agora, Deus tem me honrado, eu também tenho me colocado na brecha, para que as coisas fluam e corram tudo bem. Uma coisa eu digo, o diabo teve oportunidade de me matar, não me matou, talvez porque Deus não deixou. Agora por onde eu passar eu vou fazer um estrago no inferno. Amém, igreja? Amém. Ele teve oportunidade, talvez naquele momento que eu não estava com Deus, não matou. Agora, antes eu era prego, o diabo me batia, agora eu sou marreta, bato nele todo dia. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém.
Pastor Jair até diz assim, Pastor Jair conversando comigo, ele fala assim: eu fico orgulhoso de você porque você tinha tudo para ser uma pessoa revoltada na vida, e você não deixou o diabo te enganar, você deu a volta por cima. Eu agradeço somente a Deus, porque meu pai não era evangélico, minha mãe não era evangélica, eu fui o primeiro a me converter e ganhei todos eles para Jesus já, inclusive as cunhadas, expulsei demônio de cunhada já, de irmão, de mãe, de tudo, e hoje estão tudo com Cristo em nome de Jesus, amém? Como eu disse, essa é a minha quarta igreja, dirigi duas igrejas em Itaquá, e agora estou dirigindo a minha segunda igreja em Mogi, e Deus só abençoando, tem um histórico bom, irmão. Se você quer ser líder, quer ser referência, se você quer ser exemplo, você tem que ter um histórico bom. Tem gente que não tem um histórico bom, aí é ruim, você não pode falar da sua própria vida. Começa a ler um livro, não termina. Começa a varrer a casa, larga no meio. Começa a estudar, no começo do ano aquela empolgação, daqui a pouco está querendo parar. Começa a trabalhar, daqui a pouco quer pedir as contas. Começa um compromisso com a pessoa, daqui a pouco está dizendo que não quer mais. Ou quer ou não quer. Ou serve a Deus ou não serve. Então você tem que ter um compromisso. Aí você pode contar, você vai ficar contando o testemunho dos outros, você tem que contar o seu testemunho, você tem que ser a referência. Amém? É igual o traficante diz para o filho. O traficante olha para o filho: filho, não faça o que o pai faz. Mas o pai é o espelho de quem? Do filho. Então o filho vai fazer o que o pai faz, sim. Um dia a criança estava dentro do carro, o pai foi e cuspiu pela janela. Que homem tem mania de cuspir, né, pessoal? Tem ou não tem? Tem, o homem tem mania de cuspir. E aí, andando com o carro, o pai foi, cuspiu pela janela. Aí o filho, era aquele carro 4 portas, o filho abaixou o vidro atrás, e aí ele, e aí pai, foi legal? Fiz bem? Fiz igual ao senhor? Mas o quê? O senhor acabou de cuspir, eu cuspi também. Quer dizer, o pai é o exemplo do filho, o pai é o super-herói do filho. O que o pai é, o filho vai ser. Amém? Eu não quis imitar meu pai não, que Jesus não deixou. E aquilo aconteceu com eu não sei o que meu pai estava na cabeça. Eu imagino, eu tenho 2 filhos hoje, a Caroline e o Gabriel. Ela tem 12 e ele tem 5. Irmão, eu morreria, mas eu não deixarei meus filhos presos diante do Espírito Santo. Pode me matar aqui agora, mas meus filhos não vão para a cadeia, não. De maneira nenhuma. Pode acabar com a minha vida, me mata. Mas os meus filhos, libera eles, solta eles. Meu pai não, meu pai carregou os filhos junto. O próprio crime não aceitou isso. Os próprios bandidos dentro da cadeia queriam executar meu pai por causa disso. Nós que imploramos para eles não fazerem isso, que eles queriam fazer isso na nossa frente ainda, porque meu pai carregou os filhos para dentro da cadeia. E eu preguei para ele. Eu espero que encontrar ele lá no céu em nome de Jesus. Amém? Agora vamos entrar na mensagem. Provérbios 24, versículo 10. Diz assim, Provérbios 24, 10. Acompanhe aí com o pastor Vai. Amém, igreja? Amém. Acompanhe aí. Se te mostrares frouxo no dia mau, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Irmão, eu estou sendo sincero com a igreja. Você pega 100 pessoas na igreja, 100. Por exemplo, não estou fazendo alusão a ninguém, não conheço vocês, não sei quem foi e quem deixou de ir. Mas se você pegar os católicos, quando eles fazem aquela excursão para Aparecida, o povo acorda, irmão, 3 da manhã, e faz farofa, faz pão com ovo, faz aquela festa e sai. E sai triste? Ele sai triste, pessoal? Mas aí a igreja evangélica marca um evento, e aí você vê que a maioria do próprio povo da igreja não participa. Aí os macumbeiros marcam para largar despacho lá na praia. Aí eles vão, aluga van, aluga ônibus, e vai. Irmão, por isso que Jesus diz, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos